Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, trazendo meu querido amigo José Alves, falando sobre um tema muito interessante. Seja bem-vindo, Zé. Legal você estar com a gente de novo aqui. Deixa eu ajeitar melhor a minha câmera aqui. Saudações, saudações, Fred. Sim, saudações, Fred. Saudações a todos os apreciadores do programa Tocando o Oculto, né? E Uhum. vamos para mais uma sessão de, de So- feitiçaria, sortilégios e diabolismos, né? Ah, Não sei da onde você tirou essa história, mas ficou bacana, o ficou bem tema legal, né? ficou legal, né? Então, esse tema é o seguinte: eu tive uma conversa com um amigo chamado Tiago, tá? Que é um grande apreciador desse tema, e a gente costuma conversar com frequência sobre essa temática, né? Uhum. E eu falei, bom, vou pegar esse tema e levar para uma live aberta, devido à importância, né, do conteúdo dele. Então, Uhum. eu agradeço o Tiago por essa inspiração, Tiago e o pessoal do Fórum Hermético, né, o Vinícius e o Fernando, um abraço a todos Hum. eles. Ih, será que o Zé tá me ouvindo aí? Tá ouvindo aí, Zé? Deu uma sumida. Opa, Oi, voltou o sinal. é, voltou. Tá. Eu tô te vendo, pode Então, falar. a questão com a literatura fantástica e de horror relacionada à linguagem de poder dos mitos primigênios da magia, ela já Uhum. foi, como é que se diz, comentada também nas chamadas trilogias tifonianas do Kenneth Grant, tá? Que é um mago telêmico que foi discípulo e continuador da obra de Aleister Crowley, né? Então, Uhum. ele também comenta a questão, né, afirmando que o conteúdo de obras de literatura fantástica e de horror contém fundamentação mágica, conhecimentos mágicos, né? Como você encontra. Hum. Então, o próprio Grant ele comenta que esse processo consegue driblar o sensor psíquico da mente humana e permite com que se acesse atavismos. Que pena, o Zé se perdeu no contexto. Enquanto o Zé está chegando de volta, obrigado a todos que estão participando aí. Logo mais o Zé vai responder as perguntas de vocês, tá, pessoal? Deixa ele só chegar de volta por aqui, porque Aguardando você deu um voltar. tombo nele aí. Hoje ele também teve problemas Pronto, na conexão voltou? dele. Pronto, Uhum, Zé, uhum. Tá dando para pode ouvir falar. agora? Tá dando para ouvir? Sim. Então, sim, a fonte primigênia dessa tradição toda, ela vem de tradição oral, tá? Tradição oral dos mitos arcaicos, né? Primigênios da humanidade. E vai se desenvolver com o tempo através da literatura, onde nós temos um exemplo fundamental nas Mil e Uma Noites, tá? As Mil e Uma Noites, ela trata de temas ocultos de uma forma bastante intensa. E a literatura, o estilo do conto oriental, ele tem, de fato, essa propriedade de transmitir conhecimentos de sabedoria secreta, né, de sabedoria arcana, de forma muito intensa, né, e de uma Uhum. forma mais até imediata do que os tratados didáticos sobre o tema, né? Então, essa tradição, ela vai, como é que se diz, continuar, tanto no Oriente quanto no Ocidente.
No Ocidente, nós vamos ter o exemplo na literatura gótica, literatura de horror gótico, que vai se especificando, né? Uhum. Nós temos o exemplo no Castelo de Otranto, né, do Horace Walpole. Nós temos um desenvolvimento da literatura, por exemplo, de horror em Edgar Allan Poe, né, que vai inserir uma mudança nesse contexto, né? O Allan Poe ele vai focar o desequilíbrio de uma dada atmosfera, de uma dada dimensão, provocada pelo indivíduo, né? Não mais pelo Uhum. ambiente, o ambiente dos castelos assombrados, né? dos mausoléus, das mansões assombradas. E Allan Poe vai colocar o indivíduo que desequilibra o ambiente. Ele vai levar como é que se diz, essa temática a um outro patamar. Ele é um divisor de águas, né? E depois Uhum. nós vamos chegar a Arthur Machen e posteriormente H.P. Lovecraft como o criador do horror cósmico, tá? Uhum. Então, é essa temática que eu estou abrindo aqui. Então, a tradição mágica, a tradição mitológica e mágica, continuando através da mitologia que se apresenta na literatura fantástica, tá? Isso aí vai se estender para várias configurações no século XX, tá? Isso Uhum. vai para os quadrinhos, vai para o cinema e chega de uma maneira totalmente atualizada no tempo presente, tá? Então eu até trouxe aqui um material para apresentar aqui como a título de observação, tá? Então Uhum. eu vou já começar e aí ao longo da conversa, à medida que eu for respondendo o pessoal, eu vou mostrando os outros livros, tá? Eu vou Tá. começar com essa edição aqui, ó, do H.P. Lovecraft, tá? Que Uhum. é O Horror Sobrenatural na Literatura. Essa aqui é a primeira edição em português que saiu aqui no Brasil, da editora Francisco Alves. Existem edições de outras editoras, tá? Que é fácil de encontrar aí nos sebos virtuais, tá? Uhum. Então, Lovecraft, dada a sua importância, também como um divisor de águas, e por ser um dos principais autores que resgatam essa temática arcaica de princípios antigos e de uma magia que remonta aos tempos xamânicos, né, e pretéritos da humanidade, ele tem uma importância fundamental, tá? Então, a título de introdução, eu indico esse livro aqui. Não sei se dá para ver, estou colocando ele mais distante. Eu já vou falar o nome, o título, tá? Tá pequenininho o É, título aí, né? Contos, Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico. H.P. Lovecraft, Hum. editora Ex Machina. Tá? Esse livro aqui é importantíssimo por apresentar os principais contos de referência e por também ter apêndices de estudos críticos, tá? Foi um dos melhores que eu encontrei aqui. O outro é esse aqui, O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, antologia, contos, poesias e ensaios. Editora Clock Tower, editora Torre do Relógio. Também é excelente como introdução, tá? Tem muito Hum. material em várias publicado em várias casas editoriais, tá? Eu estou mostrando esses aqui como exemplo. Esse da Torre do Relógio que eu mostrei é o volume 1. E saiu o volume 2 Hum. também, que é o material de Lovecraft, H.P. Lovecraft. O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, volume 2. Editora Clock Tower, Torre do Relógio. Esse material aqui é o Hum. material de Lovecraft que ele escreveu como escritor fantasma, tá?
e veio à tona agora pela primeira vez na língua portuguesa, tá? Eu não estou ganhando nada dessas editoras, assim, mas o meu objetivo aqui é espalhar esse conhecimento como uma peste, tá? Então, não estou preocupado com questões aqui sobre como é que necessariamente receber para estar divulgando esse conhecimento, né? Então, o outro autor importantíssimo é Arthur Machen, tá? Esse livro aqui também. O Arthur Machen, O Mestre do Oculto, Histórias de Horror Sobrenatural, editora Clock Tower. Editora Clock Tower. Né? Legal, Zé. E nós vamos pegar também como inauguração do tema que passou a ser conhecido como espada e feitiçaria, nós temos o Robert Irving Howard, tá? Robert Irving Howard. Deixa eu achar aqui achar um livro aqui que foi publicado pela editora Martin Claret, tá? Rosto de Caveira, Os Filhos da Noite e Outros Contos, tá? É um excelente livro para você conhecer esse autor de absoluta relevância na literatura fantástica, né? E criador do gênero espada e feitiçaria. Então, peraí, deixa eu pegar aqui mais um material. Peraí que eu vou tirar eles aqui da caixa. E já já você vai responder alguns questionamentos aí do pessoal interessado na literatura e no tema propriamente Já dito vou aí. responder, né? Sim. Esse material aqui do Howard, Conan o Bárbaro, publicado pela editora Pipoca e Nanquim, tá? É uma trilogia. Aqui é o volume 1. Eu vou colocar também o volume 2. Volume 2. E vou colocar o volume 3. Ô, Zé, o filme saiu fiel ao livro ou não? Tem muita coisa diferente aí? Como? O filme? Não entendi. O filme está fiel ao Como é que livro ou é? não? O filme está fiel ao livro? Se for o primeiro filme de 82, É com o antigo, Schwarzenegger no papel, Schwarzenegger, ele está Conan o mais Bárbaro. próximo, ele tá mais próximo da mitologia original, embora tenha sido uma adaptação, tá? Foi feita uma justaposição ali, mas eu particularmente acho aquele filme o melhor de todos até agora. Esse último que saiu aí com o Jason Momoa, eu achei um lixo, achei uma porcaria, tá? Não tem nada a ver com o universo da Ereboriana, de Conan, nem nada. Então, assim, esses autores, Lovecraft, ele conhecia o Robert E. Howard, eles trocavam correspondências, tá? Então, houve uma influência, tá? Uma influência principalmente de Lovecraft na obra de Robert E. Howard. De Lovecraft e de um outro autor também fundamental, chamado Clark Aston Smith, tá? Que está sendo lançado agora em português pela Torre do Relógio, tá? O Clark Aston Smith, ele é o criador e introdutor do conceito de civilizações pré-humanas na literatura fantástica, tá? O Lovecraft, ele é o criador do chamado horror cósmico. O horror cósmico. Então, essas influências foram absorvidas pelo Robert E. Howard, e ele criou o gênero espada e feitiçaria, tá? Onde ele combinou o horror cósmico de Lovecraft, ele combinou o conceito de civilizações pré-humanas do Clark Aston Smith, e o gênero capa-espada do Talbot Mundy, que era um autor britânico, né, que publicava sobre esse tema. E criou esse gênero que, hoje em dia, é muito apreciado, né? Por exemplo,
O Tolkien, por exemplo, ele também entra nesse gênero. De alguma maneira, ele também está classificado. O outro autor de importância absoluta nesse tema é o Michael Moorcock, tá? Eu vou pegar aqui o material dele. Saiu um material dele, da saga de Elric, né? Em português. Saiu. Mas a tradução melhor, a meu ver, ela é portuguesa, tá? De uma editora de Portugal, tá? Vou mostrar aqui o material. Elric, Príncipe dos Dragões, tá? Da editora Saída de Emergência. Nossa, que nome de editora, cara. Esse material aqui eu tive que importar. Saída de Emergência. Aí tem, o segundo volume aqui é a Fortaleza da Pérola. Tá. Também da mesma editora. Editora Saída de Emergência. Assim, o final dessa saga do Elric saiu aqui no Brasil em 1975 pela editora Francisco Alves. Está aqui o livro. Tá? Que é A Espada Diabólica. Tá? Que é o final da saga. Então, esse livro ele é uma obra-prima. Uma obra-prima do gênero espada e feitiçaria. E aí, eu já uso esse autor e esses volumes como aqui um delimitador do tema, porque eu posso afirmar que a obra de Michael Moorcock, ela é a primeira obra em ficção, né, mitológica, de literatura fantástica, do gênero espada e feitiçaria que trata da magia do caos, tá? Trata da magia do caos. Aliás, o tema da saga de Elric, de Melniboné, a luta entre os senhores do caos e os senhores da lei, né? E é onde aparece pela primeira vez o símbolo do caos, o símbolo conhecido aí como Caos Esfera ou Estrela do Caos. Ele é tirado dessa obra, tá? De alguma maneira ele vai aparecer no livro do Peter James Carroll, o Liber Nui Psiconauta, e vai ser sistematizado toda uma explicação lá, geométrica e tal, sobre a definição do símbolo do caos, né? Então, a matéria, o conteúdo do livro, ele pode ser considerado um verdadeiro tratado de magia. Eu digo pelos diálogos entre os personagens. Eles têm um altíssimo nível de penetração no campo do oculto, tá? E aí, voltando a alguns aspectos do que eu já discuti sobre o tema de magia no seu programa, essa questão fica mais bem compreendida quando você compreende que o feiticeiro ele tem a onipotência de destruir as barreiras entre a ficção e a realidade, né? Ele tem como é que se diz, a tecnologia mágica e oculta e a onipotência secreta de outorgar crença a um objeto, evento, ou conceito, ou destituir realidade de um objeto, evento, ou evento, né? Por essa característica, por essa mestria, é possível você, como é que se diz, romper os limites impostos que a própria razão ela impõe nessa questão, tá? Então, aqui eu estou abrindo aqui um campo de debate no sentido mais profundo, tá? Eu não estou ficando só no aspecto literário, no aspecto estético e no aspecto da ficção. Eu estou querendo abrir os debates para a emergência desses mitos primais, dessa linguagem de poder, através da literatura fantástica e de horror como um todo. Isso se espalhando pelos quadrinhos, pelo cinema, pelos mangás, os animes,
e pelos RPGs, tá? Eu tenho aqui uns exemplos também que eu posso mostrar. Então por favor. tá aí já aberto já está aberto aí As o, sessões de o nosso perguntas. debate. Ô Zé, você sabe que esse tema da linguagem de poder, a gente já fez isso em alguns vídeos que nós gravamos, assim também como a gente falou sobre Sim. o poder da palavra, até que a gente falou bem sobre isso, foi um vídeo inteiro, né? Então a gente fez um mix aqui dos quadrinhos, que você também já gravou com a gente, você já falou sobre a linguagem do poder, né, da força da palavra, e também já falou sobre literatura fantástica, uma oportunidade aqui junto Uhum. comigo no Facebook, já há algum tempo atrás, que também foi interessante, porque muita gente que gostava do tema do Sim. Lovecraft acabou interagindo conosco. A gente tem uma pergunta aqui do Jebson. Obrigado, Jebson, por Que estar sempre conosco aqui. Ele está perguntando assim, quando você prepara aí o material. Uhum. Uma pergunta: podemos dizer que a fonte nos quais beberam escritores como Baudelaire, Byron e Edgar Allan Poe foram de inspirações dos mistérios de Citra Fora dos Aran? mistérios do Citrara. Citrara? Citrara, sim. Assim, tem que especificar, assim, o Citraara, ele tem a ver com aquilo que modernamente, na Cabala Sinistra, é conhecido como Universo B, o anti-universo da Árvore da Morte, tá? Você tem a Árvore da Vida na Cabala e tem a Árvore da Morte, tá? A Árvore da Morte, ela estrutura as clifote, que são como é que se diz, os duplos demoníacos das Séfiras, né? Da Sefirote. Então, eu posso afirmar a ti que sim. Sim, pode-se dizer que sim. Eu, que sou um grande leitor também de Baudelaire, de Allan Poe, dos autores malditos da literatura romântica, da literatura decadentista, eu percebo em vários deles essa ligação, sim, tá? De Rimbaud, sobretudo Rimbaud. O Rimbaud, você pode, por exemplo, encontrar nele toda uma análise alquímica, de simbolismo alquímico profundo, né? E o Baudelaire é a mesma coisa. Baudelaire, o livro principal dele, que é As Flores do Mal, você tem as litânias a Satã. Litânias a Satã, que inclusive foram e ainda são usadas em cenáculos satanistas, como forma de conjuração, de evocação, né? Então a resposta é afirmativa. Ô Zé, uma pergunta minha, o que você tem como é que seria a diferença na Cabala sobre essa árvore da vida e a árvore da morte? Uma vez eu entrevistei aqui também o Marcelo Del Débio, ele comentou sobre isso, e a gente entrou levemente nessa questão, mas eu gostaria de saber um pouco mais dentro dessa questão das diferenças. É que assim, bom, a diferença é assim, que assim, o assunto ele é complexo, tá? Teria que aqui ficar explanando cabala luriânica, mas assim, vou tentar simplificar da seguinte maneira, é uma via, ela é apropriada àqueles que seguem a via sinistra, a via adversa, como processo iniciático, tá? Por Uhum. exemplo, no cabalismo tradicional e ortodoxo, o cabalista ele procura fazer a união do reino, que é Malkuth, com a coroa, Keter, para alcançar uma fusão no absoluto. Então, ele busca reverter a queda, e alcançar o estado de santidade original. O adepto que segue a via sinistra, pela árvore da morte, ele vai pela via da separação, não da fusão. Uma separação que culmina numa autodeificação. Então, é uma via distinta, tá? Ele vai lidar com o sagrado, com o sobrenatural e o misterioso, por uma via que é tecnicamente chamada nas artes arcanas de via da mão esquerda, tá? E a outra via, a via luminosa, a via do cabalismo ortodoxo, é uma via de mão direita,
abordando de forma técnica, né? Pelo ocultismo, né? Então, o assunto ele é bastante complexo, né? Para quem quer entrar a fundo no assunto, por exemplo, quer começar, eu sugiro a leitura do livro do Thomas Carson, né? O Cabala, Cabala, como é que é? Cabala Clifote, Magia Goética, tá? Então, você vai encontrar algum material sobre esse assunto para poder, né, se introduzir no tema. Porque aí vai longe, a gente vai ter que dar um tempo aqui no assunto da literatura fantástica aqui e ir para esse caminho. Mas tudo bem, está dentro do esquema também. Porque, assim, a pergunta que o Jabson fez é se essa árvore da morte ela influencia. Sim, pode-se dizer que sim, porque, assim, existem muitos gráficos de delimitação de linguagem secreta dentro das artes arcanas, tá? Inclusive nas artes malditas, nas artes proibidas da feitiçaria, da bruxaria, né? Do satanismo ou da magia do caos, você tem também um vasto material de delimitação para quem quer adentrar, quem quer treinar, quem quer conhecer, né? Nós temos muitos exemplos, tá? Muitos exemplos. Eu posso ir Olha falando só, também ao longo da live, né? não, sim, eu acho que esse tema merece até um programa à parte, né? Sobre você Merece ilustrando um melhor programa à com. parte, né? Você vai ilustrando aí com os detalhes aí essa questão das diferenças. A gente tem uma observação legal aqui do Rodrigo Certo. falando sobre isso, que a minha internet também está lenta aqui hoje. Talvez seja por causa da noite. Deixa eu ver o que o Aqui Rodrigo está também. colocando aqui para nós aqui. Peraí. Uhum. Estou clicando, mas não está entrando. Ele diz: nos poemas de Blake e nas obras do grande poeta John Milton também se percebe uma forte influência cabalística luriana, né? É verdade. Assim, William Blake, eu recomendo, tem bastante material dele em português, tá? Em várias editoras você vai encontrar, por exemplo, o Matrimônio do Céu com o Inferno, por exemplo, tá? Hum, Você também encontra coletâneas. Tem uma coletânea que é Escritos de William Blake, com tradução de Paulo Visioli, tá? Então, em Blake, nós encontramos uma gnose nitidamente luciferiana, tá? Ele tem isso aí, tá? Então, assim, Blake, como é que se diz? Ele antecipa o Friedrich Nietzsche em séculos, na questão da transmutação dos valores, né? Onde Blake, por exemplo, ele vai considerar o inferno a fonte da energia primal e o céu como a razão delimitadora, né? Ele faz essa ponte, esse link. O Blake ele criou uma mitologia própria, toda uma mitologia, toda uma hum, cosmogonia, mostrando essas relações misteriosas entre o homem e a prisão demiúrgica e a capacidade de se emancipar dela. Você encontra tudo isso em Blake. Em Milton, nossa, Milton ele escreveu uma obra-prima da humanidade, que é o Paraíso Perdido. E esse tema ele hum, trata da queda de Lúcifer. Só que Milton não usa ele não usa a expressão Lúcifer, ele usa o nome de Satã mesmo. Né? Ele se refere a Satã, né? E é uma obra tá. magnífica, de uma verdadeira. Você pode ver, se você lê ela com uma perspectiva oculta, fora da mera perspectiva literária, estética e tal, você vai encontrar arcanos dessa ciência secreta, dessa ciência maldita, né? Dos mistérios do próprio satanismo. Você encontra ali, na obra de Milton, né? É Uhum. interessante porque Blake era um grande admirador de Milton. E ele dizia que Milton se sentia acorrentado quando falava de anjos e de Deus, e se sentia absolutamente livre quando tratava do demônio. E que o Milton era um poeta do lado do demônio, segundo Blake, né? Segundo a posição de Blake, e eu concordo com Blake sobre isso, né? Então, Hum. bacana ter lembrado esses dois grandes autores, né? Muito O Lucas legal. Santos, o Lucas Santos pergunta: o horror também pode ser considerado um processo dármico?
Ele pode ser sim. Porque, assim, por exemplo, a temática Lovecraftiana, o chamado cosmicismo, foi alcunhado esse termo, cosmicismo, né? Que designa a percepção mágica, filosófica, mágica, né, existencial de Lovecraft, né? Aonde ele coloca o horror como centro supremo de tudo, né? O horror para Lovecraft, o universo, ele é a manifestação desse horror, né, em última instância. Então, através do confronto com essa fonte de poder, você pode alcançar a automestria também, do ponto de vista genuinamente iniciático, mágico, né? Então, isso merece também uma outra live, um outro programa só para tratar desse tema. Eu quero tratar da magia na obra de Lovecraft, tá? E aí eu vou entrar mais a fundo nessa questão. Mas a resposta para o Lucas é afirmativa, tá? Ele pode sim, pode sim. Essa estética e essa mística oculta da literatura de horror, sobretudo da literatura de horror cósmica, que vem a partir de Arthur Machen e H.P. Lovecraft, ela vai mergulhar mais a fundo nessa temática, tá? Você tem outros autores também. William Hopper Hodgson, que influenciou Lovecraft. Você tem também o Robert Chambers, que escreveu O Rei de Amarelo, né? São fontes assim imprescindíveis para você mergulhar a fundo nesse assunto, né? Então a Tá. resposta é afirmativa. Tá, a gente tem mais uma pergunta aqui também do Caio Felipe, Estou vendo dizendo: aqui a próxima pergunta. boa noite, gostaria de ouvir do José Alves uma explanação de como, na prática, a literatura fantástica contribuiu na ampliação da consciência e por que ela é importante no processo de despertar. Obrigado. Oh, excelente pergunta, hein? Né? Deixa eu só ler de novo aqui a pergunta. Gostaria de ouvir do José Alves uma explanação de como, na prática, a literatura fantástica contribuiu na ampliação de consciência e por que ela é importante no processo de despertar. Sim, porque assim, a literatura fantástica, ela mexe com um mito que simplesmente ele abole os limites. Ele não se restringe aos limites impostos pela ordem, pelo propósito e pela lógica, né? Então é Uhum. possível como é que se diz, uma expansão, um verdadeiro êxtase, por assim dizer. O êxtase é aquele estado que permite ao ser humano ir mais além da bolha do eu, mais além dos limites impostos, e também permite uma contração para o seu ente secreto, tornando ele autoconsciente. Então, a literatura fantástica, ela ajuda você, na medida que você lê, na medida que você absorve esse tipo de mitologia, você coloca a tua mente, tua alma e teu espírito num estado compatível a acreditar, a potencializar a sua crença a realização de atos e eventos mágicos, tá? Você passa a acreditar que você pode levitar, que você pode voar, que você pode atravessar dimensões, que é tudo isso que você faz na magia, quando você aprende magia mesmo, né? Você aprende a aniquilar as barreiras de toda a estrutura aparentemente sólida do universo e permite ir mais além, né? Então isso sim é uma ferramenta absolutamente como é que se diz, formidável para essa tomada de assalto do interdito e do proibido, né? Do fantástico, do maravilhoso, do sinistro, do sombrio, do insondável e do proibido, né? Então a resposta ela é afirmativa, ela é afirmativa. É isso mesmo que a literatura fantástica e de horror ela se presta, né? Ela Tá. está fundamentada numa tradição primordial, porque ela permite a emergência de atavismos primevos do ser humano, a se manifestar
no presente imediato, né? Então, assim, Lovecraft, só fazendo um adendo aqui, que a pergunta é muito interessante. Uhum. Lovecraft, ele juntou um grupo de autores, de amigos, que se chamou Calem Club, né? E ele Hum. incitava esses amigos dele a explorarem esses mitos arcaicos dos atavismos do subconsciente, tá? Então, Lovecraft, por exemplo, ele desenvolveu um livro mágico fictício conhecido como o Necronomicon, e ele incitou os amigos dele a buscarem também livros míticos que fossem até mais poderosos do que os próprios grimórios conhecidos. Porque Lovecraft ele era da opinião de que um autor com capacidade visionária proeminente era capaz de escrever tratados de magia míticos mais poderosos que os livros oficiais publicados ao longo da história, os grimórios oficiais publicados ao longo da história. Hum. Então, esses autores que faziam parte do grupo, né, de Lovecraft, Robert Bloch, Clark Aston Smith, Robert Howard, eles trouxeram à tona livros míticos, né? O Howard, na mitologia iboriana que ele cria, que é uma época que existe entre a submersão da Atlântida e o advento das civilizações conhecidas. Então ele coloca o livro de Skelos, que era um livro muito procurado por feiticeiros daquela época. Ele também coloca o Howard, né? Ele coloca o livro negro, o Naus Preclish Culten, né? Então eles vão trazer à tona o fragmentário livro de Eibon, né? O do Vermes Mysteries. Então vários livros míticos vão vindo à tona. Eles vão vindo à tona, inclusive com material que vai sendo escrito também por outros autores, porque esses amigos de Lovecraft eles vão continuar os mitos desenvolvidos por Lovecraft, que passaram a ser chamados de mitos de Cthulhu, Cthulhu. O nome não importa, porque como é uma palavra bárbara, qualquer um pode pronunciar de uma maneira totalmente esquisita, tá? E tá tudo certo, tá? Então, originalmente, o Lovecraft chamou esses mitos de Yog Sothothery. Depois da morte dele, o Auguste Derleth e o Donald Van Dry, eles fundaram uma casa editorial chamada Arkham House, dedicada a publicar todo o material de Lovecraft. E eles sistematizaram a mitologia. Xi, o Zé tá brincando de estátua. Zé, você ficou parado aí. Bom, enquanto o Zé tá imóvel, só queria agradecer a vocês aí pela participação. Zé, você voltou. Pode falar. Então, voltei. Voltei. Então, assim, você percebe que se você perceber a coisa em termos de entendimento do duplo, se manifestando através de uma ação estética literária, você vê a presença de um culto, de um mistério, que está celebrando um mito que é extremamente arcaico, primigênio, né? É claro que o discernimento disso fica muito mais fácil se for entendido pela percepção da magia do caos, tá? Porque a magia do Uhum. caos, ela Você ficou travado de novo aqui. Vamos ver se você volta. Você explica melhor pra gente o que é a questão. a magia do caos, ela entende a magia como uma forma de trapaça, de conseguir vencer a lógica, a ordem, a razão e o propósito, é levada na magia do caos às últimas consequências. É levada às últimas consequências. Então, quando ela é levada às últimas consequências, os últimos baluartes são aniquilados. E a fonte do poder, a fonte da onipotência, ela é alcançada, né, por esse Uhum. feiticeiro, que alcançou essa. A conexão do Zé está com algum problema que realmente tá dando uma travada no meio do caminho.
Pronto, Zé, você voltou de novo. Então, assim, voltei. Então, assim, a, a literatura de Lovecraft, de todos esses autores que nós estamos citando aqui, ela está, como é que se diz? Bom, está no Salvo suspense total hoje aqui. dentro desse mistério dessa temática. Tá bom. Peraí, Zé, você fugiu e agora você voltou. Repete para nós, por favor. Eu disse que a literatura de Lovecraft e desses autores de importância também relevante, amigos contemporâneos dele, e depois continuadores, ela possui a fundamentação abissal desse mistério. Foi isso que eu falei, meio que concluindo, para não esticar demais e já para a gente ir para outra pergunta. Outra Né? pergunta. A gente Tá. tem espaço para mais 2 perguntas, mais ou menos. Então, a pessoa que quiser participar, já aproveita, porque o Zé logo, logo também vai encerrar aqui. A gente tem a pergunta do Lucas Santos, que fala qual a relação entre o plano das trevas exteriores, a mitologia e o horror cósmico. A relação entre o plano das trevas exteriores, a mitologia e o horror cósmico. Tá. As trevas exteriores é aquilo que está além do chamado ilha-universo, que é a delimitação cósmica, ou demiúrgica, como queira entender. A mitologia é a linguagem de poder, que permite a ultrapassagem desses limites interditos. Tá? A literatura de horror cósmico é essa mitologia como linguagem de poder atuando na configuração presente. Né? Nós podemos usá-la, nós podemos manejá-la. Nós estamos vivendo uma época aonde a tradição ela meio que se esfacelou, não tem mais. Tirando algumas culturas específicas, tá? Como o judaísmo, islamismo, tá? Tirando algumas sociedades assim primitivas também tradicionais, de um modo geral, o mundo moderno ele é secular. Ele é secular, ele não se apoia numa tradição. Aonde essa linguagem de poder da literatura de horror cósmico especificamente, ela preenche essa lacuna, né? Pelo menos para os feiticeiros, tá? Para os feiticeiros, então ela preenche totalmente essa lacuna. Ela é passível de ser utilizada. Através dela, você reifica, ressuscita mistérios anteriores ao próprio tempo, né? E você vai praticando essa magia, essa Zé, formidável magia primigênia, essa você magia tem do alguma. caos, essa Você tem, feitiçaria arcaica. você tem Hum, particularmente alguma preferência de todas as hum. literaturas que você mostrou no começo para a gente aí? Alguma que realmente te chama muita atenção e que talvez tenha sido um pontapé inicial para você começar essa tua história na magia? Dessas que você Olha, mostrou hoje para a assim, gente no começo. desde muito cedo, eu tenho, assim, as minhas referências lá do começo são Lovecraft, Robert E. Howard e Clark Aston Smith. São justamente esses três autores principais, tá? Que eu li, né? O que eu consegui pegar em português na época, né? Lá na minha infância, lá nos anos 70. Depois eu fui estendendo, pegando em espanhol, em italiano e outras línguas, né? Né? Então eles tiveram uma importância fundamental, né? Uma importância fundamental, né? Lovecraft, o Robert E. Howard e o Clark Aston Smith, sobretudo. Mas eu li muita coisa também, William Blake, Milton, né? Baudelaire, todos esses caras aí que foram citados, eu li, e muito mais, né? Então eu fui encontrando, digamos, os links e fui fazendo as minhas explorações abissais, né? Mediante esse conhecimento dessa literatura, né? Que nunca me deixou, nunca deixei ela de lado. Eu sempre estou envolvido, eu sempre estou relendo, atuando, né? Como é que se diz? Eu pratiquei
e pratico os rituais prescritos no Necronomicon, em toda a literatura Lovecraftiana, do panteão Lovecraftiano, né? Então, eu pratico essa forma de magia também, né? Sobretudo ela. A outra, ela vem mais como um reflexo, uma coisa mais externa, pode assim dizer, né? Então, a Tá. coisa vai longe. Então, a coisa vai longe. Mas a influência desses autores, a importância deles, para mim, é fundamental, sim. É muito importante e assim, eu mergulhei a fundo nisso. Nós podemos fazer outros programas sobre isso, né? Onde eu vou adentrar isso com mais precisão, tá? Tá. Bom, Zé, então, antes da gente fazer a última pergunta, eu só queria deixar o pessoal ciente dos canais do Tocando Oculto são diferentes, né? Entre eles, então o YouTube tem uma postagem definida, interativa com vocês aqui, através dos vídeos. O Facebook é uma postagem eclética, onde até os próprios integrantes do canal, né, do grupo, podem postar suas propagandas. A gente vai controlando para não ter muito exagero, porque também se deixar por conta deles, eles vão poluindo todo o tempo ali e a gente acaba não tendo o espaço para o próprio programa. E tem o espaço do Tocando Oculto no Instagram, que é a Fernandinha que está comandando por lá, né, para fazer essas postagens aí muito bem colocadas, que são filosóficas, tem a ver com o conteúdo aqui apresentado e tudo mais. E pessoal, então, que pode divulgar esse nosso conteúdo, por favor, o faça nas mídias sociais, entre os amigos, vá postando, vá curtindo, vá dando likes, porque a importância do like é exatamente para o YouTube ele indicar mais e mais os vídeos que a gente vem criando aqui com vocês. E a gente então vai trazendo a pergunta do Umbralino Trevoso. É inspirador esse nome, hein, Umbralino? Você acredita que essas Legal, literaturas... Você acredita que essas literaturas podem ser, na realidade, uma forma de acontecimento real do passado que foi acessado por esses autores de forma mediúnica, tipo do Conan? É muito perfeito. eu não diria tá, eu concordo, mas assim, eu não diria mediúnica, tá? É, eu diria assim que é um ato de magia por excelência, né? Como é que é? Eles acessaram essa fonte de poder. Então ela veio à tona como uma emergência, digamos, avassaladora, primal, tá? Primal. Então, assim, concordo que a, a ação desses autores, né? Robert Howard, Lovecraft, Clark Aston Smith, Frank Belknap Long, Robert Bloch, Ramsey Campbell, né? Todos Uhum. eles acessaram, né? Todos eles acessaram essa fonte primal, né? Então isso fica, por exemplo, em parte pelos autores, como Lovecraft, né? Esses autores desse círculo aí, né? Uhum. E também autores ocultistas também, por exemplo, o Austin Osman Spare também, mas esse era assumidamente feiticeiro, tá? Esses aí eu Hum. considero eles também magos, feiticeiros e tal, embora eles estivessem mascarados na forma de escritores de literatura fantástica. Por exemplo, o Clark Aston Smith, por exemplo, ele foi descoberto por Lovecraft, apresentado para o editor dele, Farnsworth Wright, e o Smith, Clark Aston Smith, ele era escultor, ele era artista plástico, poeta e escritor, tá? Então tem uma carta trocada entre ele e o Lovecraft, que o Lovecraft agradece ele por ter recebido uma imagem de um ser que aparece na mitologia do, dos mitos, né, de Cthulhu e tal, mas que foi criado pelo Smith, pelo Clark Aston Smith, Uhum. chamado Tzatogua. Então, Tzatogua ele é o amorfo deus negro hiperbóreo. E ele é representado ali numa forma igual a de um sapo assim, meio que amorfo, né? E o Lovecraft agradece ele, fala assim: coloquei o ídolo de Tzatogua no meu altar.
é muito interessante, cara, porque ali eles meio que não estão se referindo a si como meros escritores, cara. Então é muito interessante isso, né? É muito interessante explorar essa questão aí, mas essa linguagem, essa emergência e essa captação, sim, ela é real, tá? Assim, Tá tudo que é bom. imaginado, de alguma forma, é real também. E pode ser também, pelo ato de magia, manifestado. É real, é uma fonte real, entendeu? Uhum, Do entendi. ponto de vista mágico. Bom, eu só podia agradecer então aqui ao pessoal que também acabou entrando no Superchat, que fez a sua contribuição também aqui com o canal. Obrigado mais uma vez para vocês. Obrigado ao Caio, à Fernanda. E o Caio, inclusive, tem uma pergunta aqui a respeito. Estou sempre assistindo as lives, os temas abordados são muito bem Ah, tá. elaborados. Parabéns, obrigado, Caio. Gostaria de saber se Dio José já lançou seu curso online de magia. Você está preparando, né, Zé? Ainda não abri, não, mas eu vou te deixar a par, assim que eu lançar, eu te deixo, eu deixo você avisado imediatamente, tá? Uhum. Agora eu estou conseguindo acertar as coisas aí, vai ficar legal, eu vou lançar o curso online, né? Tá. O curso de Aí magia daqui, egípcia, a princípio, né? o Zé também tá Tem preparando não algum, só esses temas, mas outros temas a mais também, né? O Zé, tem mais uma pergunta da Sandra aqui. Boa noite. Tem algum filme que olha, o também filme, explora esses temas? assim, atual eu não posso te dizer, assim, com certeza, em termos de qualidade, tá? Em termos de qualidade. Tem um filme argentino que eu vi no YouTube chamado Necronomicon, que eu gostei muito. É Hum, argentino, então eu gostei. Um filme que eu recomendo é um filme chamado A Beira da Loucura. A Beira da Loucura, tal. Esse filme ele faz uma adaptação interessante da temática do horror cósmico de Lovecraft, tá? Eu uhum. recomendo ele, tá? Então, assim, porque assim, a maior parte do que tem filmado é porcaria, a maior parte. Assim, é muito difícil você conseguir adaptar a temática de Lovecraft para o, como é que se diz, para a sétima arte, para o cinema. O próprio Lovecraft ele achava que não dava, que não era possível, né? Agora, até é possível, dependendo do diretor, né? Por exemplo, uma série que estreou aí na HBO, que é Lovecraft Country, tá? E ela tá super Hum. badalada. Agora, eu, para ser sincero, não vi nada do Lovecraft nessa série aí. Nada. Não tem Lovecraft lá, tá só o nome dele. O horror cósmico de Lovecraft não está presente lá. Então, eles elaboraram a série com uma temática mais de caráter social, que é o que está mais presente ali. Então, o terror, ele está minimizado, ele não é o horror Lovecraftiano por excelência. Então, é muito difícil, porque assim, para um cineasta fazer um filme ou uma série que não é comercial, é complicado, porque vai sair merda, igual esse aí, Lovecraft Country. Os caras vão deformar a coisa a tal ponto que não tem mais nada a ver com o original. Então é raro quando acontece. Então por isso que eu estou citando esses bons filmes aqui como exemplos, né? Tem aquele também, Você, como é que é? O Enigma do Outro Mundo. O Enigma do Outro Mundo é inspirado em Lovecraft também. Não diretamente nele, hum, mas inspirado nas obras dele, nas Montanhas da Loucura, por exemplo, né? Isso. você falou assim que Ragnarok também ficou muito diferente do original. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando você viu, lembra? Desculpa, é que a tua voz saiu tremida, eu não escutei. Eu não escutei. Eu falei que você também disse que Ragnarok não tem nada a ver com o original que você conhece. Lembra? O filme esse filme da Marvel, Ragnarok, é um lixo também, não tem nada a ver. Nada a ver É. também, nada a ver. E você Assim, também tinha. o roteiro se perdeu totalmente. Não tem nada a ver com o Ragnarok
da mitologia nórdica, que é outra coisa. É outra coisa, né? É outra Pois coisa. é. Então ali eles cagaram feio. Cagaram Tem feio lá. O um, negócio não tem nexo, né? É um você tinha roteiro sem indicado, nexo, você tinha né? indicado há muitos anos atrás para mim também um filme chamado Cidade das Sombras. Eu assisti esse filme também, né? E ele é interessante, ele é bem diferente, embora não tenha muito a ver com esse É, contexto aí da. ele é bem. Ele acaba até tendo, ele tem uma referência assim, porque ali tem seres, são seres chamados de estranhos, que alcançaram o nível máximo da tecnologia, que é o controle da realidade pela mente, né? E eles vêm para a Terra porque o universo deles está alcançando a entropia, o próprio colapso, e eles vêm aqui manipulando as realidades humanas, né? Eles vão sobrepondo as realidades. É muito interessante. Ele até tem uma pegada do horror cósmico de Lovecraft também. Não é uma coisa direta, mas ele mexe com mitos muito arcaicos, muito antigos. Ele mexe com mistérios referentes aos mistérios de Sete, do Antigo Egito. Ele tem coisas ali a serem exploradas de uma maneira bem precisa para conhecedor, um conhecedor dessas artes arcanas mais abissais, que vai mais para esse lado aí, explorado pela temática Lovecraftiana, né? Tá bom. Bom, Zé, acho que a gente conseguiu explorar bastante. A gente deu uma live de 1 hora praticamente aqui com o pessoal. E você deu uma boa É legal. literatura, né? Você abriu um pouco a sua biblioteca aí, mostrando seus livros, falando sobre os seus gostos pessoais, inclusive. Você fez um apanhado interessante aí. E nesse momento final, você tem algumas palavras aí para fechar o tema e para deixar alguma relevância a mais aí para final? Eu deixo isso aqui. Ó. Sim, assim, as minhas palavras finais é que isso não é um final. São aberturas que eu estou fazendo para entrar a fundo nesse tema, para trazer um denominador comum de magia efetiva, né? Então, Uhum. eu vou voltar a esse tema, vou explorar ele com mais profundidade, eu vou tratar, eu vou pegar Lovecraft especificamente Você e falou, outros né? autores também que estão dentro desse alinhamento de importância. Então, aqui é uma abertura. Nós vamos continuar com esses temas aqui, intercalando com outros também que já foram pedidos também, né? Mas eu não vou deixar de lado essa temática. Então, deixa eu mostrar aqui também, já que eu mostrei um monte de livros, uma coisa que é Claro. relevante. Isso aqui, ó, é o livro de RPG Mago Ascensão. Essa edição que eu tenho aqui na minha mão, ela é muito rara, tá? Vocês vão encontrar Hum. mais facilmente outras edições. Esse aqui eu consegui, né? E é muito interessante. Por quê? É um jogo de RPG? É um jogo de RPG. Agora, para o bom entendedor, ele pode ler isso aqui como um tratado de magia também. Tirando a parte fictícia, se ele também é capaz. Deixa ele voltar lá. Obrigado, pessoal, então, que entrou conosco aqui. Aproveitando, agradecendo a vocês também que colaboraram aqui com o canal. Eu, E eu tem. mesmo, eu mesmo, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, eu já mexia como é que é? Eu fazia conjurações das entidades Hum, Lovecraftianas, e faço. E do panteão do Michael Moorcock também, tá? Os Senhores do Caos que aparecem lá. Então, assim, eu mesmo desenvolvia formas e sistemas nas quais eu conjurava e manifestava aquilo lá. Faço aquilo lá. Então, bom, Zé, você está meio fora do ar aqui para nós. então, essa capacidade mais abissal da magia do caos, ela lida com isso tranquilamente, tá? Porque assim, a magia do caos, ela não se resume a esses conhecimentos protocolares, assim, mais de caráter de
A magia do caos, ela não apresenta uma hierarquia estrita no sentido externo. Agora, no sentido implícito, ela possui uma hierarquia que se fundamenta pela magnitude de poder. Então, quanto mais você consegue chegar próximo ou entrar no olho do caos, no âmago do horror cósmico, você alcança a aristocracia sombria dos Senhores do Caos, tá? A coisa vai por esse lado. Então, depois, com mais tempo e num programa mais apropriado, num tempo mais apropriado, eu vou me estender por esses temas, tá? Tá, Zé, a última Por esse pergunta que eu tipo acho muito de conhecimento. Tá, para a gente fechar então a história de hoje aqui, a gente queria só. Acho que é interessante, tá aí na tela a pergunta da Romcilca Amorim, não sei se é assim que Ah, pronuncia o tá. nome. Professor, saudações. Como o senhor avalia a obra do Zé do Caixão no cenário do horror? Interessante essa pergunta, porque é bem pertinente mesmo. Eu, é bem pertinente, tá? É pertinente, porque assim, eu conheci ele pessoalmente. Conheci esse cara, Hum, essa figura aí, né? e E aí? assim, a obra dele eu acho absolutamente pertinente. Eu acho a obra dele absolutamente pertinente, tá? Absolutamente pertinente. Embora ele seja encarado dentro desse âmbito do trash e tudo mais, mas ele criou uma obra totalmente pessoal, uma obra totalmente pessoal. Uhum. Lá nos anos 60, o Glauber Rocha já tinha previsto que ele ia ser conhecido no mundo inteiro. E ele é conhecido no mundo inteiro. Ele é chamado de Coffin Joe, né? Faz sucesso no Egito, nos países árabes, nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? E é um produto brasileiro, cara. O cara é brasileiro. Só que no Brasil, infelizmente, a nossa memória ela é jogada no É lixo, né? pequena, Não é se dá valor, curtinha. né? Mas mas a obra de Zé do Caixão, a obra de Zé do Caixão, ela é relevante. Ela é relevante, sim. Né? Principalmente os filmes dele lá dos anos 60, os filmes preto e brancos dele e tal, eles são absolutamente pertinentes, né? Ele criou também toda uma mitologia própria, toda uma mitologia pessoal, e a coisa, ela se firmou. Você vê que com pouco recurso que ele tinha, com condições precárias, ele conseguia fazer filmes que metiam medo. O cara conseguia fazer isso. É, Então, aqui o respeito pela memória de Zé do Caixão, a filha dele, né, que continua mantendo mantendo viva a memória dele, né? E o Zé do Caixão, ele já é cult, ele também está inserido na cultura pop também, né? Ele é dentro da, o Coffin Joe nos Estados Unidos, né? Então, pra você ter uma também. ideia, os caras do Ramones, da banda Ramones, eram fãs do Zé do Caixão, Pô, que né? legal. Aham. O, como é que é o Christopher Lee, que é O um grande Super-Homem. ator, né, celebrizado no filme. Não, Christopher Lee, não Christopher Reeve. Christopher Ah, Lee. Christopher O Lee. Ah, Christopher Christopher Lee, Lee, ele tá. fez o Saruman os últimos papéis dele foi como Saruman no Senhor dos Anéis e o Conde Dooku no Guerra nas Estrelas, o Darth Tyrannus. Só que ele fez muitos filmes de terror. Ele foi o Drácula nos anos Hum, 50, nos filmes da Hammer Filmes. Então ele hum. estava sendo homenageado junto, e ele ficou perguntando para o Zé do Caixão, como é que você conseguia fazer essas coisas? Porque o Zé do Caixão usava barata de verdade, né? O Zé do Caixão, ele era muito, assim, ele era um gênio, né? O cara era um gênio. Então ele, E as unhas, né? então ele As unhas que fez deixavam coisas crescer e assim que enrolavam, né? na época era Hein, Zé? se Ele enrolava, enrolava as unhas, exatamente. as O Zé unhas do ficaram Caixão, gigantes, né? É. ele tem a Bom, a gente tá. importância para nós, a importância que assim, só encerrando a questão do Zé, ele tem a importância do Ed Wood para nós, diretor de filmes B lá do filmes trash, filmes B dos Estados Unidos, e do próprio Roger Corman, que também era um cineasta que fazia muito bons filmes de terror B.
tá? Então, o Zé é alguém para ser celebrado, sim, tá? Ele tinha um programa, Uhum. cara, de talk show que era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Só levava figuras bizarras para serem entrevistados lá. Então é legal ver as reprises. Eu mesmo assisto quando eu posso, eu sempre estou assistindo as reprises do talk show do Zé do Caixão, né? É Uhum. isso. Legal. A gente também tem outro expoente do pop aqui, que é o Hitchcock, né? Que ele fez alguns filmes lá nos anos. Ah, o Pássaro foi de que ano? Acho que foi dos anos 50, 60, né? Foi um filme também que Então, os pássaros, projetou. então, os pássaros, né, os pássaros é dos anos 50 e foi inspirado num livro que eu mostrei aqui, do Arthur Machen. Ele se inspirou no Arthur Hum, Machen, um livro do Machen chamado O Terror, que, que é onde o Hitchcock pegou a inspiração para o filme Os Pássaros, entendeu? então ele. Um outro autor que influencia por exemplo, Psicose, o Hitchcock filmou Psicose, né? O Psicose foi escrito pelo Robert Bloch, que era amigo de Hum, Lovecraft, entendeu? Então, você vê hum, essa interação da literatura para o cinema, da literatura para o cinema, né? É muito interessante. interessante, né? Muito legal. Bom, a gente está chegando no finalzinho, É, então, da nossa live de hoje aqui. A gente tem outras explanações aqui do pessoal também, mas acho que aí vai se estender muito mais aí, até por causa do seu tempo, né? A gente, como vai voltar para o tema, então a gente pode sim. depois pedir para vocês se reconectarem conosco e aí a gente vai respondendo com mais calma, porque os temas não se respondem assim, então, um minuto cada um, né? Então vai expondo mais tempo aí. Bom, então, Zé, as palavras finais, então, para a gente fechar a live de hoje, Quem, além de quem, agradecer ao pessoal. sim, tá. Quem tiver dúvidas pode se reportar a mim, tá? Na medida do meu tempo, pega o meu WhatsApp aqui, o número, e Já entre está em contato aparecendo aí, ó. comigo que eu, eu respondo com prazer as dúvidas, tá? Aqui está o WhatsApp do Zé. E as pessoas podem, inclusive, fazer É, as suas consultas com ele isso. também. A gente tinha deixado até mencionado no outro dia aqui, Também, numa se das lives, que quem precisar também saber sobre sonho, você é um expert no assunto, né, Zé? exato. É fácil responder sobre sonho contigo. Também eu faço análises, sim, 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 tem isso. Quem tiver também interesse oracular pode se reportar a Lena no 98251, peraí, como é? 98251. Pera, depois você coloca aqui, que tenho que lembrar aqui o número. Agora também Não, não peraí, vou. ó, Não, 982510298. É isso, agora eu lembrei. Lembrei, pronto. como é que é? É 982. 982510298. 9, 9, peraí, 82, é, peraí, 9, é que eu ia ter que mexer no 9825102. telefone aqui, não dá para Não, não, desligar. não. É esse aqui, tá na. 0298, isso. 0288 ou 98? 982, peraí, como é que é? Entendi. 98251 98251 0288 ou 02. 0298. Ah, 0298. Não, É esse aí, ó. 0298. É esse aí que eu vou colocar na tela aí, ó. 0298. É esse É. aí? É, né? Bom, Isso, mas tá, 982510298. tá, mas acho que é aí no caso, como você tem o WhatsApp É e esse, as coisas tem podem, que. podem ir diretamente a você, então eu acho que compensa mais as Sim, aí pessoas já procurarem comigo, se você precisar aqui de nesse telefone. isso, comigo assessoria em temas ocultos, tal, consulta, esse tipo de coisa, é só me procurar no meu WhatsApp, tá? E É. é isso também. Bom, gente, então, como eu falei, obrigado a todos então. Não esqueçam de dar o seu joinha, seu like aqui, né? Seu clique, divulgar os canais, divulgar os vídeos do canal para que você acha que é pertinente ao seu amigo, à exposição, né, do próprio tema, que as pessoas precisam conhecer para saber as verdades, desmistificar aquelas crenças que já estão ultrapassadas. Acho que
O importante é a gente deixar o recado aí vivo e sem muitos rodeios, né, Zé? Sim. Que nem você faz, né? Sem muitos rodeios. Bom, gente, então obrigado a todos então pela participação mais uma vez. Sim. Obrigado aos contribuidores aqui também do Superchat conosco, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. E até a próxima live, então, se vocês permitirem. E a internet também. E o Zé também, né, Zé? Então, valeu, gente. Sim, para mim é sempre um prazer. Então, sempre um prazer. Um abraço a todos e até muito breve. É isso aí. Obrigado, gente.